Noite, vamos abrir no Lucas capítulo 1, a partir do verso 67, o cântico de Zacarias. Lucas, ao escrever o seu livro, como nós vimos domingo passado, ele empreendeu, ele investigou, ele foi atrás de informações que os outros evangelistas não tinham registrado, e ele coloca aqui os cânticos, né? Nós encontramos aí o cântico de Maria, nós encontramos o cântico de Zacarias, também o cântico de Simeão, e esses cânticos, esses personagens que cantaram, que louvaram ao Senhor, eles fizeram justamente porque eles estavam além de gratos pelo que o Senhor operou, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E é justamente o que nos leva a louvar a Deus, é estarmos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, jamais nós vamos louvar a Deus. Nós vamos cantar, mas canções mundanas, canções que falam até às vezes de amor, mas não o amor a Deus. E aqui nós vamos analisar nessa noite o cântico de Zacarias, depois que ele recebe com a graça de Deus o nascimento do seu filho, e ele cantou esse cântico, e nós vamos ler aí até o verso 67 ao verso 80. Mas antes, nós vamos orar agradecendo aos dízimos, às ofertas e também aos nossos convidados. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estar na Tua casa, obrigado pelos dízimos, as ofertas, ó Deus, que foram entregues nessa noite, abençoa a aplicação desses recursos e que seja sempre, sempre para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecido por todos que vieram aqui nessa noite e Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos corações de todos nessa noite em Cristo Jesus. Amém. Nossos diáconos. Irmãos, só para compartilhar com aqueles que não estiveram aqui pela manhã, hoje nós tivemos uma assembleia, foi a nossa primeira assembleia como igreja, né? E eu fiquei muito feliz, porque cada momento que nós estamos vivendo, vivendo um momento novo, né? Porque nós estamos apenas há 3 meses de organizada a igreja, e cada assembleia, cada reunião que nós temos, eu fico maravilhado, porque Deus está nos capacitando. Você sabe que depois que chega a certa idade, a gente aprende fazendo, né? Então nós estamos aprendendo, né, esse novo momento da nossa vida na história da igreja. Mas eu louvo a Deus pelo que encontramos hoje pela manhã aqui. Quero agradecer a Deus os nossos irmãos que se dedicaram para que tudo ocorresse como ocorreu, os relatórios. Sei que não foi fácil, teve irmãos aí que, né, deu muito trabalho para trazer todas as informações que nós tivemos. Que Deus os abençoe, que Deus derrame graças sobre a vida desses meus amados irmãos. Irmãos, então vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura alternada até o verso 80, que diz assim, Zacarias, o cântico de Zacarias, diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia por nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias.
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra que acabamos de ler, sabemos, ó Deus, que ela é viva. E eu creio, ó Deus, que ela edifica. Por isso estou aqui mais uma vez. E peço, ó Deus, me usa, fala a Tua igreja, edifica a Tua igreja, alimenta a Tua igreja, Senhor, e que todos possam sair daqui, ó Deus, entendendo e compreendendo a grandeza do Teu reino na pessoa de Cristo. Amém. Irmãos, nós estivemos meditando domingo passado, no capítulo 1, ainda também, de Lucas, quando analisamos a história de Zacarias e a sua esposa Isabel. Nós tivemos ali analisando o contexto que esse casal morou naquele período. Foi um período onde um rei, Herodes, o Grande, ele reinou 41 anos e era um homem mau, um homem que nós temos registro em Mateus que ele mandou matar as crianças quando ficou sabendo que Jesus tinha nascido, o rei dos judeus, e para eliminar esse judeu, porque todas as ameaças que vinham contra ele com relação ao seu reino, ele simplesmente eliminava. E ele fez com as crianças, fez também com uma das suas esposas e fez também com 3 filhos, matando a sua própria família. E diante desse contexto nós encontramos um casal, e a Bíblia diz que ambos eram justos, temente a Deus e que andavam nos preceitos do Senhor. E aí o anjo do Senhor aparece para eles e diz para Zacarias que a oração dele tinha sido ouvida. E nós, analisando o contexto, nós vamos ver que foi uma oração que demorou muito para ser ouvida, que eles já eram avançados em idade, e mesmo assim, mesmo não tendo a oração respondida, eles continuaram fiéis, eles não questionavam a Deus, eles continuavam orando a Deus. Só que Zacarias, como sacerdote que ele era, ele não só orava para ter um filho, ele orava também para que se cumprisse em Israel a promessa de Deus, que era de enviar o Messias. E diante do que Deus operou, ele louva a Deus porque naqueles dias, nos seus dias, essa promessa ela se cumpriu. E ele entendeu pelo Espírito de Deus que o seu filho era um profeta. Ele tinha recebido como filho um profeta. E é justamente a respeito desse entendimento que ele teve, é que diz a palavra do Senhor aí, que ele profetizou. E ele profetizou. E o versículo 67 começa dizendo que Zacarias, pai de João Batista, os versículos anteriores aí, a partir do 57, nós vamos encontrar o quê? O nascimento de João Batista. E aí, ele, cheio do Espírito Santo, profetizou. Veja bem, ele não profetizou vazio. Diz a palavra que ele estava cheio do Espírito Santo quando ele profetizou. Porque para pregar a palavra, para falar a profecia do Senhor, o homem de Deus, ele precisa estar na unção de Deus. E aqui, esse homem, cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. E a sua profecia justamente começa dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele começa esse cântico, essa profecia,
louvando a Deus e dizendo: bendito seja Deus. Ele começa bendizendo a Deus, ele começa falando bem de Deus, porque bendizer é justamente pronunciar palavras de louvor, palavras de adoração a Deus, reconhecendo quem é Deus e o que Ele fez. E ele começa justamente nesse cântico dizendo: bendito seja o Senhor. E que Senhor é esse? Ele diz: o Deus de Israel. E agora, ainda no versículo 68, ele começa a falar agora o que esse Deus fez. O que Deus fez diante desse cântico? Ele começa dizendo: por quê? Porque visitou e redimiu o seu povo. O que ele está dizendo? Que Deus visitou o seu povo. Que Deus, nesses dias, porque ele já sabia que Maria esteve com a sua esposa por um período de 3 meses, antes de João Batista nascer, e Maria foi justamente ali, um encontro de Isabel, quando Maria foi visitada pelo anjo, que dela ia nascer o Messias, o enviado do Senhor. E Maria, quando foi ao encontro de Isabel, e quando ela chega ali, Isabel, para conversar, para passar um período com Isabel, ter experiências juntas, como agora as duas estavam aguardando filhos, e Zacarias, que durante toda a gestação da sua esposa, ele não falou, ele ficou mudo, mas ele compartilhou, ele viveu esses dias de graça junto com Maria, e sabendo que o Salvador estava próximo a nascer. E diante disso ele diz aqui que Deus visitou o seu povo, e ele visitou com um propósito de redimir, de consertar, de trazer restauração. Mas o que ele está falando aqui logo no início, essa visita, a visita de Deus. Deus visitou a terra, Deus visitou a humanidade, Deus visitou o homem, o povo dele. E essa é a primeira expressão de louvor aqui de Zacarias, quando ele declara essa visita de Deus, E aí ele ainda continua dizendo que ele nos suscitou plena e poderosa salvação. Veja que ele está louvando a Deus, ele está bendizendo a Deus, e agora ele está relatando o que Deus fez. E aí ele diz que Deus visitou o seu povo, mas não foi só uma visita qualquer. Ele diz que ele suscitou, ele trouxe o quê? Ele diz aí, plena, uma salvação completa, algo que não precisa de emenda, não precisa de criar mais nada, é uma salvação que está simplesmente perfeita. E ele, entendendo isso, pelo Espírito Santo de Deus, ele está aqui fazendo as declarações, que o que Cristo ia fazer, a salvação que Cristo traria ao povo dele, era completa, era plena. E ele diz mais, e poderosa. Não era só plena, mas poderosa, uma salvação poderosa. E ele diz aí, na casa de Davi seu servo. Por quê? Porque havia uma promessa, que Jesus viria da linhagem de Davi. E aí ele agora traz à memória o que Deus tinha prometido, o que estava ali acontecendo, essa visitação de Deus, essa salvação plena, ela tinha sido prometida. E ele agora vai lá no passado e diz, como prometera desde a antiguidade. Zacarias era um sacerdote, conhecia as Escrituras, e ele sabia da promessa que Deus tinha feito através dos profetas da antiguidade. E ele diz aqui que essa promessa, ela foi feita na antiguidade por quem? Ele diz, por boca
dos seus santos profetas. Veja que era uma profecia que não foi inventada, não foi criada pelo homem, mas foi uma profecia que tinha sido dada pelo próprio Deus através dos seus profetas, homens que Deus tinha levantado para ser boca de Deus na terra. E essa profecia, ele entendia que ela tinha sido dada no passado. E ainda ele diz ainda no versículo 71, para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui, queridos, esse homem de Deus está trazendo aqui, através desse cântico, através dessa profecia, ensinamentos, não só para o povo da época, mas também para nós hoje, que Deus visitou o seu povo. E se nós estamos aqui nessa noite, e se nós fazemos parte de uma igreja, é porque Deus visitou a cada um de nós. E assim como Zacarias, que entendeu que ele foi visitado por Deus, e que naqueles dias o Senhor estava trazendo uma salvação, e uma salvação poderosa, plena, e que ele tinha feito essa promessa, e essa promessa ela estava sendo cumprida, e agora ele diz aqui que essa salvação, ela tem o poder de libertar, e ele diz aqui, libertar de todos os inimigos, aqueles que nos odeiam. Quem são esses inimigos? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra seres humanos. A Bíblia diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do inferno, é contra demônios que nos odeiam, que querem a nossa destruição, que querem ver nós sermos humilhados, que querem ver as nossas famílias sendo destruídas, que querem ver divisões dentro das igrejas, que querem ver confusões no meio da sociedade. E esses inimigos, só tem um jeito de alguém ser liberto deles, é a salvação plena na pessoa de Cristo. Não existe outro meio. Não adianta pessoas buscarem meios, a gente, até que ultimamente, era mais antigo, um tempo atrás, muitos anos atrás, quando apresentavam filmes, e eu nunca gostei de filme de terror, mas a pessoa colocava uma cruz, e aí o demônio fugia. Não, isso não existe. Uma cruz não tem. Agora, a mensagem da cruz, o Cristo que morreu na cruz, a salvação que foi operada através da cruz, aí sim, aí tem poder. Não a cruz em si, mas o que aconteceu naquela cruz, que foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, esse sim tem o poder. Por isso que ele está dizendo aqui que essa salvação, ela é plena, ela é poderosa, porque ela liberta, ela traz libertação dos inimigos, e olha só, que nos amam? Não, inimigos que querem ver nós simplesmente no inferno. E é desses inimigos que esse homem de Deus, ele entendeu que a única maneira de nós nos livrarmos desses inimigos que nos odeiam é essa salvação plena e poderosa na pessoa de Jesus Cristo. E olha o que ele diz mais: para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Veja que ele está dizendo aqui que é pela misericórdia, porque Deus lembrou de uma aliança, de um pacto que ele tinha feito. Ele tinha feito um pacto, e ele diz aí que esse pacto ele foi feito com Abraão, diz o versículo 73, e do juramento que fez
a Abraão, o nosso pai. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu a Abraão que através de Abraão viria o Salvador, o Messias. E aqui ele está dizendo que essa promessa ela foi cumprida, e essa promessa ela tinha sido feita a Abraão, porque Deus tinha feito uma aliança. E quando Deus faz aliança, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Por isso que ele está dizendo, bendito seja Deus. Porque Ele prometeu e Ele cumpriu. Ele fez uma aliança e Ele não esqueceu da sua aliança, porque Deus não esquece. E quando Ele promete, Ele cumpre. E qual é a promessa que nós temos hoje? É que Ele estaria conosco todos os dias. E a promessa que Ele tem, que um dia vai ser cumprida, é que Ele vai levar a sua igreja, o seu povo, para morar com Ele. E essa promessa, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E Ele está dizendo aqui que Deus lembrou da sua aliança. Veja, irmãos, que Ele visitou o seu povo, Ele lembrou do seu povo, mas Ele trouxe também libertação ao seu povo. Não foi só uma visita, mas além dessa visita, algo grandioso veio através dessa visita, porque Ele lembrou e agora Ele traz libertação. Diz mais a palavra do Senhor, que, versículo 74, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, qual é o propósito? Está aí na palavra. Qual é o propósito de tudo isso, dessa visita? Qual é o propósito dessa salvação plena? Qual é o propósito de nós sermos libertos? Simplesmente para nós levarmos uma vida de qualquer jeito? Não, meus irmãos, olha o que diz a palavra aí. A palavra diz que Ele nos libertou para que nós viéssemos adorar sem medo, sem temor, sem condenação, sem nada para nos impedir de adorarmos a Deus. Veja que há algo aqui se completando. Por quê? Porque o homem foi feito com um propósito. Quando Deus fez o homem, foi para o adorá-lo, foi para o servir e Deus cuidar desse homem. O homem se perdeu. O homem perdeu o seu propósito. O homem simplesmente está andando perdido, preso, nas garras desse inimigo, e não tem mais louvor, não tem mais adoração, não tem mais cântico. Os cânticos são os piores que os homens estão cantando. Veja que tipo de músicas que estão sendo tocadas. Até muitas músicas que se dizem gospel, não tem letra. Por quê? Porque estão fazendo sem a unção do Espírito. E somente o louvor acontece quando há a unção do Espírito. Sem o Espírito de Deus, ninguém canta, ninguém louva. Você tem uma experiência. Vem uma pessoa para a igreja que gosta muito de músicas, todo tipo de músicas. E aí quando chega na igreja, começa a ouvir os louvores. E aí daqui a pouco o carro toca 1, 2 louvores. E continua as músicas. Forró e muita coisa. Aí daqui a pouco, essas músicas mudando, elas vão saindo. E o louvor vai sendo substituído. Daqui a pouco só está tocando louvores a Deus. Por quê? Porque há uma alegria de poder ouvir louvores. Mas aí, começa a deixar de congregar. Começa a deixar de ler a palavra e de orar. O que volta? Volta as músicas. Aí o prazer não é mais o louvor. Aí o prazer começa a ser essas músicas, letras imundas. É uma realidade que acontece com qualquer um de nós. Porque o louvor só quando tem a unção do Espírito.
Louvor só tem quando o Espírito de Deus está presente. Tem muitas igrejas. Olha, eu vi um vídeo de um grupo cantando uma música do Raul Seixas, no culto. Cantando uma música do Raul Seixas. Brincadeira. Uma das coisas que eu pedi para a Bianca e o Pedro, quando foram casar, no casamento deles, eu digo, olha, eu não quero música que não seja música evangélica. Porque muitos casais fazem um casamento, convidam o pastor, aí tem aquele momento do louvor, tem aquele momento do culto. Aí depois que o pastor termina, aí meu irmão, aí rola de tudo. As músicas todas mundanas, aí vem a bebida, aí vem tudo que o mundo vive. Meu irmão, o Espírito de Deus vai estar ali? Não, porque aonde há o Espírito de Deus, há louvores, e graças a Deus, porque eles me ouviram, e graças a Deus, porque no casamento deles, todos se alegraram com as canções que foram cantadas, de louvor a Deus. E foi para isso que nós fomos libertos. Diz aí o versículo 74, de conceder-nos que, livres, não mais escravos, mas agora livres, das mãos do inimigo, de todos os inimigos, para uma adoração sem temor, e mais, essa adoração, ela tem mais, olha só, em santidade e justiça, perante quem? Perante Ele, quando? Todos os dias, não uma vez por semana, não é quando nos encontramos na igreja, não, essa adoração, esse louvor, há uma libertação. Meu irmão, se você não canta, se você não tem prazer em Deus, se você não tem prazer no Senhor, eu vou dizer uma coisa para você, é porque você está vazio, você não está no Espírito, o teu desejo, a Bíblia diz que há um espírito da desobediência e o espírito da obediência. O espírito da desobediência leva o homem para ter prazer em tudo que o mundo vive, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos leva para ter prazer em cultuar a Deus. E se você não tem prazer no louvor, no culto, acorde, abra os seus olhos, para que você possa sair daqui nessa noite, na unção do Espírito, para viver todos os dias. Ele nos libertou para viver uma vida de santidade, veja, não é uma vida mundana, uma vida em santidade e justiça perante Ele, não é perante a igreja, não é simplesmente uma aparência de estarmos diante, não, é perante o Senhor. Quando eu estava comentando sobre Zacarias, que a Bíblia diz que ele e a esposa, ambos, eram justos diante de Deus, domingo passado, e eu quero trazer de novo aqui essa fala, que você está diante dos homens é uma coisa, agora diante de Deus é outra coisa. Você ser justo diante de Deus, aí, meu irmão, é algo precioso, valoroso. E aqui a palavra de Deus diz que nós devemos viver uma vida de santidade e justiça perante Ele, e não somente perante os homens, perante Deus, perante o Senhor. E diz mais, todos os dias. Aí ele agora olha para aquela criança e diz para o seu filho, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Por quê? Porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, preparando os caminhos. Ele sabia que aquele menino, aquele filho,
era um profeta. O Espírito de Deus revelou a ele. O anjo do Senhor tinha aparecido para ele. E agora ele está aqui expressando diante do seu filho, dizendo: e tu, menino, tu vais ser um profeta. Um profeta. Um profeta de quem? Do Altíssimo. Por quê? Porque ele ia ser aquele que ia preparar o caminho daquele que viria. Ele não era o Senhor. Zacarias sabia muito bem que o seu filho não era o Senhor, não era o Messias. Ele sabia muito bem que ele era especial, mas ele não era aquele que o próprio João Batista reconheceu. Quando perguntaram para ele quem ele era, ele disse que ele não era o Messias. E ele chegou ao ponto de dizer que ele não era digno nem de desatar as sandálias do Messias. E o seu pai também sabia disso. Zacarias também tinha esse entendimento, que ele seria um profeta, o profeta do Altíssimo, mas que ele tinha sido enviado para preparar o caminho, os caminhos que o Senhor Jesus ia percorrer. Mas ele tinha uma missão. E qual era a missão? Primeiro, preparar os caminhos. Mas também, ele diz aí, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimi-lo dos seus pecados. Ele tinha que preparar aquele povo, dizendo que o Messias estava chegando e que a salvação estava chegando, e ele precisava ensinar aquele povo para que eles pudessem ter conhecimento de que ele não era o Messias, mas que o Messias já estava chegando. Zacarias, nessa profecia, ele faz a declaração dizendo que ele ia ser usado por Deus para preparar o povo, para ensinar o povo. E ele fez isso. Quando ele se levantou no deserto, pregando, e qual foi a mensagem? Arrependei-vos, convertei-vos. Essa foi a mensagem de João Batista. Preparando o caminho do Senhor. E o seu pai tinha esse entendimento, que ele era grande, mas não era o Messias. Ele ia ser usado por Deus, de maneira que ele ia preparar, ele ia ensinar, para que a salvação chegasse, e os pecados fossem perdoados. Ele diz ainda, versículo 38, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitou o sol nascente das alturas. O que ele está dizendo? Dizendo para o seu filho que ele ia ser usado por Deus. Ele estava dizendo para o seu filho ali, fazendo essa profecia a respeito do seu filho, mas dizendo, mesmo sendo um profeta, mesmo tendo sido enviado por Deus, ele só ia fazer porque as misericórdias do Senhor estaria sobre João Batista. João Batista não ia fazer nada, não tinha poder nenhum, se não fosse as misericórdias do Senhor. E assim também, queridos, somos nós. Se não for as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, nós não poderemos fazer nada pela nossa salvação, nós não podemos fazer nada para levar uma vida de santidade, é as misericórdias do Senhor. Por isso nós devemos fazer como Zacarias, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que teve misericórdia de mim, me visitou. Irmãos, eu fui visitado por Deus quando eu tinha 21 anos de idade. Estava louco, sem rumo, morando sozinho, isolado, deprimido, todos os dias bebendo. E as misericórdias do Senhor me alcançou, ainda na juventude. E com a sua graça e misericórdia, deu a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, me deu a graça de ser um pregador do Evangelho. Tudo isso, misericórdia. O que eu tenho que fazer?
é fazer o que estou fazendo, é bendizendo a Deus, é falando para meus filhos, é falando para minha família, é falando para aqueles que eu conheço. Ontem eu tive o privilégio de pregar o Evangelho numa vigília, lá no Breu, porque é o que eu devo fazer, é anunciar o que Deus fez na minha vida. Esse é o seu papel, esse é o papel de cada um de nós, porque Deus não só visitou a mim, mas visitou a sua casa, visitou a sua família. Quantos moradores moram no teu bairro? Quantos moradores moram em Tucuruí? E Deus visitou você, meu irmão. Deus visitou lá no seu bairro, a sua casa, para te libertar do império das trevas, para que você possa louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Foi para isso que Deus nos fez essa grande. Ele nos redimiu. E diz aí, graças à estranhável misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus. Porque o sol da manhã, Jesus Cristo, que foi profetizado por Zacarias, que o sol nascente ia vir. E ele diz ainda, versículo 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha que coisa linda. Olha que profecia que se cumpriu na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi ali para as bandas de Cafarnaum. E Mateus registra dizendo que ao chegar ali, o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que estava sob o poder do inferno, da morte, viu a salvação. Porque chegou o Salvador, com plena e poderosa salvação. Nós também estávamos assim. Nós também estávamos assim. E ele chegou. O sol nasceu. Jesus se manifestou. E ele se manifestou para alumiar, abrir os nossos olhos, tirar a cegueira de quem? Daquele que jaz nas trevas. Aqueles que estão nas trevas, estão na escuridão, estão perdidos. E ele diz mais, para guiar os passos, dirigir os pés pelo um caminho. E qual o caminho? O caminho da paz, o caminho da vida, o caminho da eternidade, o caminho do céu. E ele conclui dizendo, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Ele cresceu, e ele se manifestou, e muitos foram até ele. Quando Jesus veio até ele, o povo já estava preparado, porque João Batista cumpriu a sua missão. E quando Jesus aparece, e os seus discípulos chegaram para ele e falaram, olha, ele está pregando, ele está curando e está batizando. João disse que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava saindo do palco. Ele esteve no palco. Ele era o profeta. Agora ele sai e entra o Messias. E nós lemos na leitura que fizemos no início com o nosso presbítero, quando Jesus falando a respeito de João Batista. Quem vocês foram ver lá no deserto? Quem foi que vocês foram verem? E ele diz, um profeta, ele diz, mais do que um profeta. O próprio Jesus testemunhou de quem ele era. Ah, queridos,
essa profecia, esse cântico, tem para nós esses ensinamentos todos, para que eu e você não venhamos andar em trevas, andar na escuridão, andar humilhado, presos sob um poder maligno. E lembre, não esqueçam, que é o teu inimigo, que quer ver o mal seu e meu. Mas Jesus veio para trazer vida, para trazer salvação, e a sua salvação é plena, é completa. Você não precisa fazer mais nada, é só crer, é só tomar posse, e é só viver em santidade, porque é Ele que vai te dar a santidade. Viver em poder, porque é Ele que vai te dar o poder. E viver para a glória dEle, e é Ele que vai te capacitar. Entregue a sua vida ao Senhor. Creia no Senhor. Busque no Senhor essa mesma graça, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se você não estiver pleno no Espírito, você vai cantar, mas não louvores. Você vai louvar, mas o mundo, e não a Cristo, e não a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, e que nós possamos sair daqui, cheio do Espírito. E se no seu carro ainda está tocando músicas mundanas, nojentas, jogue fora. Coloque louvor na sua casa, coloque louvor lá no seu som. Se você ainda está vivendo uma vida mundana, suja, assistindo pornografia, assistindo filmes imorais, jogue fora, porque Cristo veio para te libertar, para trazer sobre você santidade, louvor e adoração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, assim como Zacarias, Ana, Simeão, até os anjos, Maria, louvaram, cantaram, adoraram, nós também, Senhor, reconhecendo e entendendo que nós fomos visitados com grande salvação. O Senhor visitou a nossa casa, o Senhor visitou nossos filhos, visitou a nossa família, e aqui estamos, ó Deus, te cultuando. Senhor, completa a obra nos nossos corações, para entendermos e conhecermos para que e por que nós estamos aqui. O propósito único de te louvar e te adorar, esse é o propósito que o Senhor fez para nós, e que nós possamos seguir com gratidão e louvor em Cristo Jesus. Amém.